pessoal, eu sou Ludmila e esse é o canal Relíquias Ocultas. Eu estava planejando hoje gravar um vídeo para falar sobre a palavra relíquias, né? Por que relíquias ocultas? Fazendo uma pesquisa, uma pequena pesquisa sobre a palavra relíquias, eu acabei dando, por vários motivos, né? Tenho culto às relíquias e misturado com culto às relíquias existe a história das catedrais. Uma dessas catedrais é a Catedral de Colônia, na Alemanha. E aí fui ler um pouco mais sobre a Catedral de Colônia, que quase foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi bombardeada 14 vezes. Eu não sei direito se foram 14 bombardeios ou se foram 14 bombas, porque foram bombardeios aéreos, mas não foram suficientes para destruir este grande monumento da Idade Média, né? Um monumento de pedra da Idade Média. Daí vocês veem, né, a engenhosidade, o capricho dos construtores de catedrais. Um dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que interessa aqui no momento é que ao ler sobre a Catedral de Colônia e sua passagem, né, essa passagem na Segunda Guerra Mundial, eu fiquei curiosa, de repente, de saber a data oficial de início da Segunda Guerra Mundial. Eu sabia que a Segunda Guerra Mundial havia sido de 1939 até 1945, mas eu não sabia o dia. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi que hoje, dia 1º de setembro de 2019, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o aniversário de início da Segunda Guerra. Ela teve início em 1º de setembro de 1939 e olha só, eu não sei se vai dar tempo de eu colocar no ar esse vídeo hoje, mas se eu colocar amanhã não tem problema, porque a Segunda Guerra terminou no dia 2 de setembro de 1945, então nós estamos justamente nos aniversários da Segunda Guerra. Ela começa com a invasão da Polônia pela Alemanha e termina em agosto de 1945, né, depois de muitas peripécias. Também um dia podemos falar mais especificamente sobre a Segunda Guerra, suas grandes batalhas, seus grandes generais, os grandes episódios que ficaram famosos, seus personagens, né? Mas ela termina em agosto de 1945, quando o golpe final, né? Quando os americanos jogam a bomba atômica, primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Poucas semanas depois tem oficialmente então o término da Segunda Guerra. Sobre a invasão da Polônia, eu tenho para sugerir para vocês que vocês assistam um filme que eu considero uma obra-prima. É a história de um pianista polonês em Varsóvia. O filme foi dirigido por um diretor polonês genial, Roman Polanski, e trata dos anos da guerra, né, na Polônia ocupada pela Alemanha, a tentativa de sobrevivência desse pianista, que perde tudo. Ele perde a sua carreira, ele perde seus amigos, ele perde sua família, mas ele consegue triunfar no final ao som da trilha sonora composta por um outro polonês genial, Frédéric Chopin, provavelmente o compositor polonês mais famoso da história da música. Eu também fiquei pensando na Alemanha e em como a Alemanha lida com esse passado. Eu acho que a Alemanha lida com bastante dignidade. É um país onde são mantidas as memórias da Segunda Guerra. Você pode visitar campos de concentração que são muito bem preservados. Por exemplo, perto da cidade de Munique existe o campo de concentração de Dachau. Se escreve D-A-C-H-A-U. Nesse campo existe um monumento onde tem uma frase escrita em 4 línguas, hebraico, francês e inglês, e no alfabeto cirílico, que é o alfabeto dos russos, onde se lê a frase "nunca mais". Existe também um monumento símbolo do campo de concentração, que é uma cerca de arame farpado e uma pessoa se atirando contra essa cerca,
que era a maneira como os prisioneiros tentavam se matar, tentando escapar de Dachau. Eles se jogavam contra essa cerca, muitos morriam metralhados, eu não me lembro agora se era uma cerca elétrica, mas eles preferiam isso do que continuar no campo de concentração. Na Alemanha também nós podemos visitar o campo de concentração de Bergen-Belsen, que ficou famoso porque foi lá que morreu uma menina que escreveu um livro que se tornou um grande clássico da literatura, Anne Frank. Ela foi presa na Holanda, mas morreu neste campo na Alemanha. O campo de concentração, aliás, o campo de extermínio mais famoso de todos, que é Auschwitz, fica na Polônia. A cidade de Berlim também oferece vários museus para que nós possamos revisitar a história da Segunda Guerra. A cidade de Berlim tem coisas lindíssimas para serem vistas, e museus de todos os tipos e para todos os gostos. De arte, museu de história antiga, nós podemos ver a sala de concertos da Filarmônica de Berlim, existe o Museu dos Judeus, que conta a história dos judeus na Europa, também existe o Museu do Holocausto, e existe um museu muito interessante, que é a céu aberto, se chama Topografia do Terror. Neste quarteirão ficavam localizados os escritórios da polícia secreta de Hitler, a Gestapo. Também ficavam as SS, as tropas de elite, e também os escritórios de todo o aparato policial do Terceiro Reich, que é o nome pelo qual ficaram conhecidos os anos, né, do governo nazista na Alemanha. A Alemanha também tem coisas encantadoras para nós visitarmos, como por exemplo o Castelo de Neuschwanstein, que fica na Bavária. Ele serviu, né? Dizem que serviu de inspiração para que o Walt Disney fizesse o Castelo de Cinderela ou da Bela Adormecida. Você também pode visitar cidades pequenas, muito pitorescas, muito agradáveis, com universidades antigas, bibliotecas famosas, como por exemplo a cidadezinha de Heidelberg. Então, olha, eu espero que esse meu vídeo seja uma contribuição para que o aniversário da Segunda Guerra não passe despercebido para nós. Uma vez, na virada do século XX para o século XXI, eu estava no Xerox e uma menina passou fazendo uma pesquisa. Ela queria saber qual havia sido, na opinião das pessoas ali presentes, né, o evento mais importante do século XX. E as pessoas ficaram bem indecisas, né, afinal de contas tanta coisa aconteceu. Eu estava lendo na época alguns filósofos alemães do século XX e eles justamente haviam se debruçado longamente sobre o tema da Segunda Guerra e do porquê aquele fenômeno havia acontecido, se dado daquela forma na Alemanha. Então eu respondi para a menina que eu achava que havia sido a Segunda Guerra. E eu continuo tendo a mesma opinião. Eu acho que o evento mais significativo que nos faz pensar de maneira mais profunda, por causa mesmo do seu elemento trágico, é a Segunda Guerra. Eu queria que você gastasse um pouquinho do seu tempo procurando esses campos de concentração, veja as fotos, veja o monumento de Dachau e da sua grande frase, nunca mais. Porque é isso que a gente espera que não aconteça, né? A gente espera que nunca mais aconteça alguma coisa parecida com a Segunda Guerra. Para que isso seja uma verdade, ela não pode ser esquecida. Então, fica aí a minha mensagem para vocês do aniversário da Segunda Guerra e a gente se vê no próximo vídeo.